Pessoal, estou retornando para a gente explanar um pouquinho mais sobre a criação do Senhor, que inclui os animais. Como eu já disse, é um assunto que me causa repúdio sobre essa exploração enfreada perante aos animais. Então, falando sobre isso, eu queria colocar um pouquinho para vocês sobre o conceito que ele foi formulado em 1975, tá? Por Richard Heider. E depois ele foi popularizado por Peter, um filósofo, Peter Singer. Esse conceito, né, que é o especismo é o nome, ele caracteriza a discriminação das espécies, dos animais. Na verdade, é o que ocorre de interesse dos seres humanos sobre os animais. Então, assim, na verdade, os seres humanos acabam desconsiderando os animais, que são seres viventes, né, que também sentem dor, são sencientes, na verdade, e acabam acontecendo aí essa exploração. Então, isso e está atrelado, o especismo, ele está atrelado também à questão do preconceito, né, estrutural, que a gente pode fazer essa semelhança em relação à discriminação, né? O preconceito tanto racial quanto sexismo. Então, dá para fazer ele é semelhante a isso, tá? Então, qual é o conceito principal do especismo? Na verdade, é uma crítica de exploração animal. Então, que na verdade ela é uma exploração injustificada, porque não se justifica a exploração de nenhum ser vivente, e ele defende a ciência, tá? Então, assim, os pontos chaves desse especismo é a definição, onde os seres humanos eles se sentem superiores às outras espécies e justifica o uso animal para alimentação, para vestuário, para testes, para entretenimento. Então, tudo em prol do valor financeiro, né? Então, assim, tudo em prol de si mesmo, porque o ser humano ele é egocêntrico, total. Só pensa em si, só pensa no dinheiro. Então, assim, é por isso que tem essa exploração dos animais. E também a fundamentação ética, né? Como eu falei para vocês, esse filósofo, ele argumenta que a senciência é a capacidade de sentir dor e prazer. Então, é uma crítica moral, tá, pessoal? Uma crítica moral em relação à ética animal. Então, um exemplo disso que a gente pode dar, na verdade, é a distinção entre amar cães e gatos e comer porcos, bois, galinhas. E ele cita, na verdade, essa distinção ele cita como especismo seletivo. Então, é a seletividade entre as espécies. Resumindo tudo isso, o especismo ele é considerado um conceito central na ética animal que busca a libertação desses seres vivos e o fim da coisificação desses seres, porque a gente sabe que nenhum ser é uma coisa. Então é isso que a gente tenta aqui desmistificar. Então, assim, e voltando para a luz da Bíblia, eu separei algumas citações bíblicas que a gente vai buscar no Pão da Vida, tá? Nós vamos ler juntos aqui. Se vocês quiserem pegar suas Bíblias, é interessante a gente fazer esse estudo. Então, lá em Provérbios 12:10, ele fala da proteção dos animais. Então, nós vamos lá em Provérbios 12:10, que fala sobre... Vamos pegar aqui Provérbios. Provérbios 12:10. Vamos ler? 12:10. Os bons cuidam dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Ou seja, eles não cuidam. Então, a pessoa que é justa, a pessoa que procura evoluir, ela cuida, tá? Então, continuando aqui, ele fala também, lá em Gênesis, também ele vai falar também um pouquinho da Arca de Noé, tá, pessoal? Então, o cuidado de Deus sobre os animais, porque ele pede para que avisem o povo. E Noé é considerado ali como um louco,
porque ele começa a construir, uma vida inteira ele constrói a arca e Deus manda ele pegar as espécies dos animais. Muitos seres humanos que se dizem, né, inteligentes e tudo mais, que a gente discrimina aí, faz essa prepotência, né, de que o ser humano se acha melhor do que os seres vivos que são os animais, eles não ouviram a voz de Deus. E ele teve o cuidado de dizer para Noé levar todas as espécies dentro da arca. Inclusive, Deus depois ele fecha. Ele fecha, não é nem o Noé que fecha a arca, não. A arca é fechada por Deus e não deixa as pessoas entrarem. Então, assim, olha o cuidado de Deus com os animais, né? Ele mandou Noé construir aí uma arca gigante, né, para poder caber todas as espécies. Então, olha como Deus cuida. E por que nós que estamos buscando a evolução, evoluir, falamos que nossos princípios estão respaldados pela Bíblia e não cuidem dos animais, gente, né, a gente precisa ter aí precisa gerar uma consciência. Então, Salmos, tá? Isso aí que fala da Arca de Noé tá lá em Gênesis 1, tá, pessoal? Depois vocês podem procurar aí. Salmos 104, tá? O Salmo 104, ele vai falar também do 21 até o 21, 27 e 28. Então, vamos lá em Salmos. Salmos 104. Já foi eu lá pro... Vamos ver o que diz aqui. No 104. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Deus dá. Olha que lindo saber que é a comida que Deus dá para eles. Então, viu como Deus cuida de cada um, na sua especificidade? Amém, né? E aí vamos lá para o versos 27. Todos esses animais dependem de ti, Senhor, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Amém, né? E aí vamos lá para o 28. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Então, amém, né? Olha como Deus cuida. Então, aí nós vamos também em Jonas, tá? Em Jonas, na verdade, eu nem vou buscar aqui, só vou falar aqui rapidamente porque meu tempo tá acabando. Em Jonas 4:11, ele mostra aqui sobre a compaixão de Deus por Nínive, tá? Por essa cidade, mas ele cita especialmente, olha isso, gente, especificamente os muitos animais. Então, é a compaixão do Senhor pelos animais. Olha que maravilhoso, né? Que incrível que Deus é. Deuteronômio também fala lá em 22, 6, 7, o cuidado que Deus tem com as aves. Então, depois vocês procuram aí. Em Êxodo 20, 10, Deus ordena o descanso. Ele ordena o descanso aos animais no dia de sábado. Então, gente, a gente preza pelo descanso do sábado, que é um mandamento do Senhor, ok? E ele também ordena esse mesmo mandamento para os seres humanos, para os animais. Então, por que o ser humano quer se sentir maioral, né, perante os animais? E lá em Jó 12:10, diz que a mão de Deus ela está sob a alma de todos os seres viventes. Ou seja, quem são os seres viventes? Os animais estão inclusos também. Então, vamos cuidar um pouquinho mais dos seres humanos, dos seres viventes, tanto dos seres humanos quanto dos animais, porque está tão precarizado esse cuidado, né? A gente não consegue mais ver, porque as indústrias elas vão aí crescendo de forma desenfreada e vão fazendo atrocidades com esses animais, tirando a natureza deles, como cortando o bico de galinhas, usando os patos para entretenimento, usando as penas dele para poder fazer fantasias para o carnaval. Então isso tudo é muito cruel, porque a forma que eles fazem tudo isso, eles não tiram ali uma pena para colocar, por exemplo, sei lá, um cocar ou fazer alguma manifestação bacana. Mas não, eles fazem mesmo, eles fazem a pelagem, né, daquele animal e submetem ele a dores extremas. Tá, pessoal? Então, isso é muito perigoso. Sim, tu olha, é lindo, vocês vão lá prestigiar, o carnaval é lindo, mas o que tá por trás disso tudo? Os testes de maquiagem, que é feito de origem animal, roupas, gente, né? Então, assim, olha o sofrimento daqueles